Senhora Antônia Fontinelli, eu precisava muito conversar com a senhora e sobre um assunto muito sério, né? Então eu queria bater um papo com a senhora, Dona Antônia Fontinelli. Bom, gente, mas antes de tudo eu peço que vocês, por gentileza, deem o like aí no vídeo. Faça agora, porque se deixar para o final do vídeo vai acabar esquecendo, né? Peço que compartilhe e peço que se inscreva no canal. Bom, mas então, senhora Antônia Fontinelli, eu acho que é a primeira vez que eu me dirijo aqui no canal à senhora, né? E eu queria, primeiro de tudo, declarar meus respeitos à senhora, porque eu acho que por tudo que eu li na mídia na época, né? O que fizeram com a senhora lá na herança do Marcos Paulo foi algo muito impróprio, algo que não foi correto e que a senhora foi muito prejudicada. Então, por tudo que eu acompanho na imprensa, a senhora merece meus respeitos e eu acho que nessa a senhora foi muito humilhada por determinadas pessoas, foi muito desmerecida por determinadas pessoas e não mereceu a parte que lhe cabia. Bom, mas enfim, isso aí é uma situação da justiça, eu não tenho nada a ver comigo, com isso, é apenas uma impressão, né? Lamento muito que a senhora tenha aderido ao bolsonarismo, né? Eu não entendo como a senhora, que é uma mulher que me parece muito inteligente, me parece bastante inteligente, vai aderir a um grupo tão obtuso como o do senhor Jair Messias Bolsonaro, né? As pessoas, há exceções, é claro que há, mas de forma geral as pessoas que militam no bolsonarismo, elas têm um pensamento muito estreito, né? Um pensamento muito primitivo, um pensamento muito limitado. E como eu julgo a senhora uma pessoa inteligente, né? Eu me surpreendo muito com a sua militância bolsonarista, né? E mais ainda, me surpreendo mais ainda com agora o que pretensamente aconteceu, que a senhora está abandonando o bolsonarismo para abraçar o marçalismo, né? O que me parece ser pior ainda, né? Então, enfim, fico chateado de ver essas coisas, porque eu acho que a senhora tem uma inteligência muito maior do que isso, né? Agora, o que eu queria conversar com a senhora é sobre o episódio da Fernanda Torres, né? Que a Fernanda Torres, o presidente Lula, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ligou para a Fernanda Torres para cumprimentá-la pelo Globo de Ouro, de melhor atriz, e aí que ela falou com ele muito afetuosamente, dá para sentir que ali existe muita empatia, muita sinergia, né? Com a mãe também, com a espetacular Fernanda Montenegro, a maior atriz brasileira de todos os tempos, né? E aí a senhora disse que a Fernanda Torres estava sendo egoísta, porque ela não questionou o presidente Lula sobre a falta de segurança, sobre a falta de condições para as crianças estudarem, sobre o fato de ter tantas crianças em sinais fazendo, mendigando, pedintes, etc., né? E deu a entender que você estava colocando a culpa no presidente Luiz Inácio, que a senhora, melhor dizendo, estava colocando a culpa no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, senhora Antônia Fontinelli. Ali não era o momento de falar de nada disso. O presidente ligou para cumprimentá-la pelo prêmio e ela agradeceu pelo cumprimento do presidente, né? Que o país tem problemas sociais que são históricos, datam de séculos, né? A Fernanda Torres está cansada de saber, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está cansado de saber, a senhora está cansada de saber e eu também estou cansado de saber. Todos sabemos, né? Agora, a questão não é essa, a questão é quem é que contribui para isso piorar e quem é que contribui para isso ficar, digamos, menos pior, né? Ou uma situação de evolução, de melhora, né? E o presidente que a senhora apoiava, ele só fez isso tudo piorar. Ele só fez isso tudo piorar. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao contrário, ele só fez isso tudo progredir, ficar menos pior, ficar um pouco melhor, né?
Por exemplo, o desemprego é o menor da série histórica, né? O país cresceu em 2024 quase 4% ao ano, né? O salário mínimo foi reajustado agora para esse ano em 7,5%, portanto muito acima da inflação. A miséria caiu de 12 milhões de miseráveis para 9 milhões de miseráveis. Os pobres eram 67 milhões de pobres e agora são 59 milhões de pobres, né? A fome nesse país decresceu a olhos vistos, né? Não é como na época do presidente que a senhora defende, em que as pessoas precisavam comer osso de galinha para poder se sustentar fisicamente. Então, que o país é injusto, que o país tem chagas, que o país tem problemas, tem misérias, né? Isso é fato. E demorará décadas, se não séculos, para resolver. Agora o ponto é ver quem está fazendo esse país melhorar e quem fez esse país piorar. O seu presidente, senhora Antônia Fontinelli, só fez esse país andar para trás. O meu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, só faz esse país andar para frente. Muito obrigado pela atenção, senhora Antônia Fontinelli. Gente, muito obrigado pela atenção. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço muito a assistência desse vídeo. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos. E por gentileza, se puder dar uma olhada na descrição do vídeo, eu agradeço.